Então, no final da década de 60, enquanto os Hueys estavam voando pelas planícies do Vietnã, enquanto as Ferraris estavam cantando pneu lá nos autódromos da Europa, você era um lord inglês ou uma grande estrela de Hollywood e você estava cansado de ver o mesmo, né? Você queria algo que o dinheiro não comprasse, você queria um nível de luxuosidade, de craftsmanship, ou de manufatura, de artesanato e um nível de exclusividade ainda nunca visto na história do mundo. O que você ia comprar se isso fosse um carro? O nome seria um Rolls-Royce Silver Shadow Drophead. Olha o nome, Rolls-Royce Silver Shadow Drophead. Esse é o nome do carro. É isso aqui, ó. Isso aqui é um ícone de uma época que não existe mais, infelizmente, e merece uma homenagem aqui nesse canal. Fizemos algum serviço, vou contar um pouquinho do que é o Rolls-Royce, até hoje ainda uma referência de luxo, mas o Rolls-Royce de hoje não tem nada a ver com esse daqui. Inclusive, ele é alemão, né? Não é nem mais inglês. Mas, antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, ou não faz isso também, que isso não serve para mais nada hoje em dia. Eu só falo por causa que é um hábito, né? Como a gente termina a introdução aqui dos vídeos, e aí daí, de repente, o vídeo começa. Então, senhores, como eu falei, o Rolls-Royce é um carro de uma outra época. E quando eu falo de uma outra época, eu estou falando aqui de 1700, mais ou menos, onde as pessoas se deslocavam de cavalos. E aí, você ficar sentado em cima do cavalo era um negócio um pouco desconfortável, né? Principalmente para quem tem grandes tomates. Eu posso falar isso? Então, as pessoas começaram a desenvolver carruagens ou carroças, né? Para que você pudesse sentar nelas e andar com um certo conforto, um certo luxo. E no final, diversos construtores de carruagens surgiram em toda a Europa. E acontece que na Inglaterra, um dos grandes construtores de carruagem, aqueles que faziam as carruagens para os reis dessa época, era chamado de A.G. Mulliner. Essa foi uma empresa, vamos botar dessa de 1700, que fazia carruagens para reis antes da invenção do automóvel. Bom, acontece que surge um motor a combustão e os cavalos vão para os coxos, né, e para as pradarias, e as pessoas começaram a botar V8s aí nessas carruagens gigantescas, né? E essa mais ou menos é a história desse carro, porque a carruagem, nessa época, a carroceria, vamos botar desse jeito, foi produzida pela A.G. Mulliner e pela Parkward, ou seja, a mesma empresa que fabricava as carruagens de 1700, fabricou esse Rolls-Royce à mão, com o mesmo requinte nível de sofisticação e luxo que a gente encontrava nas carruagens de reis antigos, né, que a Mulliner fazia lá para a Rainha Victoria, por exemplo, associado à Parkward, que é uma empresa já ali do pré-guerra, que era famosa por construir a parte da lata, da parte metálica, vamos dizer, carruagens naquela época, né, apesar de utilizar metais e algum tipo de aço e ligas, né, as carruagens eram feitas de madeira, né? E esse carro tem muita madeira lá dentro, tá? E couro, a gente ainda vai falar bastante disso. Eu não estou dando voltas aqui, isso aqui é a história do carro, mas isso é importante. Mas no lugar dos cavalos a gente começou a ter motores a combustão. E a Rolls-Royce, ela sempre foi famosa, né? Ela começou a sua história lastreada nos seus motores a combustão. Aqui eu posso citar talvez o ápice da empresa. Foi nos céus de Londres que os Merlins V12 da Rolls-Royce ganharam dos Messerschmitts e outros motores alemães ali nos céus de Londres, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi graças aos Merlins que a Inglaterra vence essa batalha, conseguiu segurar a frente lá da Alemanha e o resto é história, certo? E aí acaba a guerra e a Rolls-Royce continua produzindo motores, não só para aeronaves, mas também, de novo, para carros. E aí, nessa época, a Rolls-Royce começou a ter um problema na parte aeronáutica, que ela continuava agora a desenvolver motores a reação e não motores a pistão, e desenvolvendo lá para uma tragédia que foi o Lockheed L-1011, o TriStar, aquele avião que era trimotor. Eles desenvolveram o motor para esse avião, o avião não vendeu nada e a empresa entrou em falência, né? Porque, enfim, aeronave, você sabe que é sempre muito caro, né? E isso acabou também refletindo na história desse carro aqui. Porque aqui é o final
de uma época da Rolls-Royce, que ainda como empresa privada, né? Aí depois o Estado assume, compra as ações da empresa, né, para não deixar o polo industrial ali e aquele expertise falir, passa a conta para o povo inglês pagar e o resto também é história, certo? Mas a gente está aqui um pouquinho antes. Vamos voltar para o passado e vamos falar aqui do 69, que ainda tem muita coisa legal para falar. Entendeu essa história maluca que eu contei? Ela é importante para você entender o que esse carro representa. O que vocês vão ver aqui nesse vídeo foi um carro feito à mão, sem limite de orçamento para o máximo de luxo que pode ter, com uma tecnologia embarcada surpreendente. Vou mostrar coisa para vocês aqui que assim, estava muito à frente da sua época. E assim, né? Tome o meu dinheiro e me entregue quando estiver pronto. Essa era o lema de venda desses carros, que vendiam por si só. Então, coisas icônicas de Rolls-Royce. Primeiro, aquela grade frontal com as aletas na vertical, no estilo de persiana, que conforme o ângulo que você olha para ela, ela muda de cor. Isso daqui era os primeiros Rolls-Royce que tinham o desenho do radiador dianteiro nesse formato de persiana vertical, quadrado, com a parte superior aqui, né? Em cima do logo a gente tinha o Spirit of Ecstasy, ou o espírito do êxtase, que fazia essa alusão de você estar no auge, no luxo, né? De você, ao guiar esse carro, você está em estado de êxtase, né? Era mais ou menos essa analogia que as pessoas faziam. E aqui uma silhueta muito esguia, muito esbelta de uma modelo super magra, carregando ali tecidos, né, esvoaçantes, conforme ela vai rasgando o vento com a sua cabeça nada aerodinâmica. Entendeu? Essa daqui é a minha análise, que é um pouco diferente. Mas isso daqui virou um símbolo de luxuosidade, né? E lembrando, né, isso daqui, quando esses radiadores, os primeiros carros eram fabricados ali no início do século XX, muitas vezes as marcas botavam integrados, ou o próprio termômetro de medidor de temperatura do sistema de arrefecimento ficava aqui, porque daí você dirigindo, você olhava ali dentro se o carro estava esquentando ou não. Ainda não tinha instrumento lá, né? E aí depois isso foi substituído, o termômetro foi substituído pela estrela da Mercedes, o espírito da Ecstasy, o B da Bentley também, que é um B com asas, né? E aí, enfim, isso aqui virou o ícone, né? A Rolls-Royce fez os seus primeiros radiadores aqui, isso aqui era a frente da Rolls-Royce, junto com os faróis quádruplos, e eles vinham reproduzindo esses desenhos até então, né? Até a BMW assumir e fazer uma nova releitura dessa frente, né? Engraçado, né? A BMW assumir uma frente com 2 faróis duplos, né? E aí também era muito comum eles trabalharem com esse aro nos faróis aqui. Eu tenho farol alto e farol de cidade, com 2 marcas diferentes aqui de tecnologia de foco de luz, né? Inclusive, acho que dá até para ler aqui, ó. Silvana, aqui no farol interno, e Wagner no farol externo, né? E aí aqui o próprio farol também vinha com o loginho da Rolls-Royce. Aqui embaixo uma maleta com funções mais estéticas do que funcionais. Aqui nós temos o para-choque, legal que esse aqui é o cromado versão europeia, depois eles trocaram isso daqui na versão americana por um para-choque de borracha feio para burro, né? Então esse, no final, é as linhas de design do Batchley, um inglês que desenhou esses e outros Rolls-Royce e Bentleys também, tudo na mesma proporção, porque na verdade todos compartilhavam a mesma carroceria e era tudo uma releitura daquela base do Phantom, se eu não estou enganado aqui. Então, o espírito da Ecstasy, as grades verticais, ou o Paternon, né, que imitava as colunas lá do Paternon. Esse pisca lateral aqui em formato de comprimido, os faróis duplos, né, ovais aqui com esse aro cromado. Enfim, uma frente icônica até hoje. Muitos dos Rolls-Royce bebem dessa fonte aqui para fazer a sua atualização estética, né, para as versões da BMW hoje em dia. Outra coisa que chama atenção também são os volumes que nós temos aqui na dianteira dos paralamas e também todo esse recorte mais quadrado e geométrico aqui do capô dianteiro. Então, assim, um carro muito elegante, muito seguro de si, muito sólido. E quando eu falo solidez, é sólido mesmo, cara. Isso daqui é aço puro. Coitado do cara que estiver na frente, se você acabar batendo esse carro aqui, mano. Isso aqui é uma bigorna, velho. E aí, assim, ó, quando eu faço essa brincadeira do aço, né, porque o carro, ele tem muita massa, ele é
gigantesco, ele é extremamente pesado, né? A gente brinca aqui que quando você vende um Rolls Royce Overseas, né, atravessando o oceano, a balança comercial do preço do aço ela muda, né? Você acaba mandando muito aço para o outro continente. Mas, bom, brincadeiras à parte, o Batchelor que desenhou o Rolls Royce, o Silver Shadow original, que não era um coupé, e a Mulliner que criou a versão duas portas, e eles foram além, né? Eles criaram a versão drop head, ou a cabeça que cai, ou a versão conversível, ou cabriolé desse carro, que ainda é 4 lugares, mas possui uma capota totalmente automatizada, elétrica, que dá assim um luxo, uma experiência muito mais digna de estrelas de cinema. E aqui me veio uma lembrança de um clipe do Jamiroquai, onde ele dirige um Bentley, que seria a versão desse carro mais fabricado com o emblema da Bentley, que nem o Versailles e a Quantum, né? Mesma coisa, né? Vocês ficam reclamando da Auto Latina, isso aqui também acontecia lá na Inglaterra e estava tudo certo, né? E aqui é um ícone, e aí tem esse clipe do Jamiroquai que está lá, acho que a Heidi Klum, utilizando roupas que nem do espírito da êxtase, subindo uma montanha lá, curtindo o vento ao redor de muito luxo, né? Muito interessante isso. E aí a gente percebe as alterações de muito bom gosto que a Mulliner fez nas linhas laterais do Silver Shadow. E aqui eu posso dizer que elas foram tão bem sucedidas que esse carro faz mais sentido nessa configuração do que na versão original lá do Batchelor. Outras coisas que vão chamar a atenção é que nessa lateral nós temos poucos adereços, é um carro mais sutil nesse sentido, mais elegante, sem ser vulgar, né? A gente tem aqui essa maçaneta num formato de empunhadura de sabre, eu diria, com esse metal todo arredondado. Tudo isso aqui, senhores, foi feito à mão, tá bom? Vale lembrar isso. E também a questão aqui das calotas, as icônicas calotas em aço inoxidável da Rolls-Royce. Essa daqui é um dos últimos veículos que usavam calotas, só que veja, calota de aço inoxidável. E aí vocês vão reparar que o carro aqui ele está com pneus mistos. Isso porque os pneus desse carro originais, eles foram cotados lá. Existe uma linha clássica de pneus clássicos que tinham ainda o desenho, o formato das medidas originais desse carro ali do final da década de 60, só que eles eram extremamente caros. E os pneus que vieram nesse carro, quando esse carro foi importado para o Brasil, estavam condenados. Então aqui o dono optou por fazer uma adequação temporária até que os pneus encomendados lá da Europa, os corretos, vão chegar, certo? E você sabe onde você pode encontrar o pneu definitivo do seu carro? Lá no site da pneustore.com.br, e não esquece de utilizar o cupom Nada Mal Tudo Junto, né, para você ganhar um belíssimo desconto. Não precisa ser um Rolls Royce, pode ser aquele Honda Fit do dia a dia, tem tudo lá e mais um pouco, certo? Depois, terminando, além da capota que a gente falou aqui, né, nessa linha, veja que a linha lateral desse carro é uma linha única, né, com esse pequeno ressalto que nós temos aqui, e no final o para-choque dá a volta, né, porque o carro é tão grande e a própria volta do para-choque podia ser esse para-choque lateral, para-choque de muito carro aí, que está andando de tão grande que isso aqui é. Já na traseira, o Rolls Royce tem uma traseira super sóbria e clássica, né? Esses volumes lembram muito uma prática da época que a gente via, por exemplo, na Pagoda, a gente via nos Cadillacs, né? Que fazia esse volume separado da carroceria para fazer as lanternas, bem na virada, você botava as lanternas, 2 luzes de ré e aqui, além do para-choque cromado, o acesso ao porta-malas também com uma alça toda arredondada aqui, né? Para você levantar e acessar o porta-malas. Porta-malas simples, mas veja assim, a qualidade do acabamento que nós temos aqui na tampa do porta-malas, por exemplo, e depois aqui um carpete feito com um tecido muito específico de época, né, com um isolamento extremamente parrudo ali na parte inferior, e você vai ver que esse carro utiliza materiais como madeiras nobres, lãs, couros de animais exóticos, né, tudo na sua fabricação junto dessa lata de tanque de guerra externo, né? Então, antes de eu abrir a porta, dá uma olhada, por exemplo, né, no mecanismo que nós temos aqui.
no peso da porta, a solidez dessa alça, o aro do vidro grosso que nós temos aqui. E aí eu abro, a primeira coisa que me chama a atenção é essa plaquinha aqui, ó. Coachwork by H.G. Mulliner Parkward Limited, ou Limited, se você preferir, certo? Então, coachwork é trabalho de carroceria, ou fábrica de carroceria. H.G. Mulliner, aquela fábrica dos 1700 que fabricavam as carruagens, e a Parkward, essa empresa um pouco mais nova ali do século XX, que trabalhava com metalurgia, né, siderúrgica. Você fazer um carro desse aqui para um transatlântico. E aí, quando eu falo transatlântico, tem muita coisa de transatlântico aqui, por exemplo. Como, por exemplo, o couro utilizado aqui nesse carro, o couro Connolly. O couro Connolly geralmente estava equipando cabines de luxos de transatlânticos, o assento dos membros do parlamento britânico e também dos Rolls-Royce. Era um couro que era fabricado na Inglaterra e ele era muito famoso pela sua durabilidade, a sua sofisticação e o seu toque aveludado e macio. Aí depois, para acessar o carro, a gente na verdade tem que abrir uma alavanca que está aqui, a parte traseira, né, para a gente acessar aqui o banco traseiro. Dá uma olhada nessa dobradiça aqui que fica exposta, toda cromada desse carro. E aí assim a gente abre passagem aqui para os ocupantes traseiros. E se você perceber, esse carro ele tem um carpete de lã, lã Wilton também, uma outra bem de consumo tipicamente inglês, de alto luxo, que era utilizado na fabricação aí de têxteis e... Pronto. Entrei, rapaz. Olha só, isso aqui é uma sala de estar. Acho que literalmente um dos cupês mais espaçosos aqui nos bancos traseiros. E lembrando que aqui para o passageiro nós temos o seu cinzeiro, o seu acendedor de cigarro e o botão das lâmpadas, que estão integradas aqui no aro da capota, né? Isso aqui está integrado no aro da capota, que se esconde aqui atrás, né? Então, assim, é muito luxo, digno da rainha, por que não? Né? Elizabeth andou nesse carro, ou em versões desse carro aqui. Né? Geralmente o delas era fechada, na verdade, era a versão fechada do Phantom, se eu não me engano. Então aqui na parte da cabine, a gente, primeiro, assento é uma poltrona de sala, de fato. Ergonomia um pouco estranha, eu diria, mas tem bastante espaço aqui para os pés. Assim, é uma cabine simples desse carro, não tem muitos itens de luxo, mas o que chama a atenção é assim, por exemplo, a carga dos botões, a mola, a carga, a solidez da operação disso aqui. Isso aqui vai durar 300 anos, com certeza. E lembra muita coisa de aeronave de época também, né? Além da opção de utilizar cromo como acabamento de muitos componentes aqui, chama a atenção a presença dessa parte de madeira do painel, que era também um trabalho feito à mão, de laqueação, de machetaria, que fazia a parte do luxo desses carros, né? Da parte de móvel interno aqui, que compõe todo o aro para os instrumentos aqui do carro. Chama a atenção também a utilização aqui desses mecanismos para você fechar a parte de ventilação. Esse carro ele tinha um ar-condicionado também que para a época ele era muito capaz, muito potente, né, se comparado às versões que a gente tinha em outros carros, né? Aqui o volante simples com um aro duplo. Aqui o trambulador, super leve isso, porque na verdade isso daqui é só um interruptor, né? Não há nenhum cabo trabalhando diretamente com a transmissão. Tudo isso aqui é feito de maneira eletromecânica, aqui em 1970, para fazer as trocas de marcha ali da transmissão. E eu gravei um outro vídeo falando só dessa transmissão, é uma transmissão de 3 marchas turbo-hidramática 400 da GM, que eu vou soltar em sequência, ou já soltei depois desse vídeo aqui, né? Lá a gente explica ali o início das transmissões automáticas, e aqui no Rolls-Royce ela tinha esse esquema de seleção totalmente eletrônica, né? Já posso dizer que aqui seria eletrônica, certo? Depois, na parte de instrumentos, o que chama a atenção são os instrumentos aqui da Smiths, também uma empresa inglesa, e são poucas coisas que nós temos aqui. Eu tenho um contador de velocidade aqui, um instrumento que mede tanto em km por hora quanto em milhas por hora, com o símbolo da Rolls-Royce aqui. E veja que nesse carro a gente não tem o Power Reserve, que seria a versão do contagiros da Rolls-Royce
para esse carro, né? Depois nós temos aqui um mostrador de temperatura do arrefecimento, nível de combustível. E depois chama a atenção aqui que são poucos instrumentos que nós temos aqui, né? Algumas luzes de indicação do tipo alternador, pressão de óleo, os dois circuitos do freio. Esse carro possui um circuito duplo hidráulico para fazer a atuação do freio, a parte de nível de combustível e também de temperatura de arrefecimento. Um painel simples, voltado mais para indicar o mínimo básico, né? Só o suficiente, e o restante cabia você deixar o carro com a manutenção em dia. Aproveitando o gancho, vamos aproveitar aqui e já falar da parte de manutenção aqui que a gente fez e das partes tecnológicas, porque além do circuito duplo hidráulico do freio, além do sistema eletrônico aqui para fazer a seleção das marchas, esse carro tem mais coisa interessante, tanto no motor V8 Rolls-Royce de alumínio, quanto do sistema da suspensão da Citroën. Então, se a gente dá uma olhada numa plaquinha que está ali, ó, embaixo do Made in England, gigantesco, estampado em alto relevo, em caixa alta, nós temos uma plaquinha que diz que funções do controle hidráulico do sistema de freio e da suspensão são de patente da Citroën. Esse carro ele possui ou possuía o sistema de suspensão hidráulica da Citroën, que a gente mostrou aqui no clube de membros da Vanguard. Tem um vídeo que eu fiz do Citroën SM e lá eu explico um pouco dessa suspensão. Você clica aí para se inscrever como membro aqui no canal para você acessar esse vídeo. E a Rolls-Royce viu que essa suspensão ela era tão boa e tão harmônica com o propósito desse carro que eles foram lá e pegaram a patente e desenvolveram uma versão dessa suspensão da Citroën aqui para o Rolls-Royce. E ali existe uma placa mostrando que a patente ainda é da Citroën, o que é muito curioso, né? Outra coisa que é curiosa é isso aqui, ó, o sistema de hidráulico do freio. Esse aqui é o reservatório que é utilizado aqui pelo carro para os dois sistemas separados. Gigantesco, tem dois lugares aqui para eu espiar o nível. E o nível ele é descrito em pints. Pint, sabe quando você pega um pint no balcão lá, você vai pegar uma Guinness, me vê um pint de Guinness? Então, aqui eram alguns pints e assim, para sangrar tudo isso daqui, foram alguns litros de fluido de freio para a gente fazer a sangria e a regulagem correta aqui desse sistema, que funciona com um sistema de balanças ali inferiores, bem peculiar e bem difícil de acertar, tá? Mas aqui a gente chegou ao final, certo? Outras coisas que chamam a atenção vão estar relacionadas ao powertrain desse carro, né? Aqui a gente já tem aqui o V8 atualizado da Rolls-Royce. Esse aqui é uma fabricação Rolls-Royce. É um V8 todo em alumínio, o que mostra como a empresa estava à frente aí do tempo, né? Se comparado com o mercado americano. E os diversos setores aqui de auxílio e de modernidades, né? Partindo, por exemplo, pelos carburadores da SU, que eram os mesmos carburadores que foram utilizados lá no Merlin. Então, isso daqui não eram os Webers, aqui eram os SUs. Eles são típicos aqui devido a um sistema de diafragma aqui para fazer o cálculo de entrega de combustível, mais parecido com uma K-Jetronic, talvez, ali da Alemanha, do que os Webers da Itália. Então, esses aqui são os carburadores muito típicos aqui da Inglaterra. Aqui nós temos algumas conexões do sistema complexo do ar-condicionado. Esse aqui é o gigantesco compressor de ar-condicionado, extremamente potente e capaz para essa época, mas veja que o sistema é super complexo. Existem diversas mangueiras e válvulas que fazem um controle automatizado aqui desse ar-condicionado. E o que a gente fez aqui, né? Esse motor de 6,7 litros, ele produz por volta de 200 cavalos originais e ele chegou aqui com dezenas de vazamentos. E esse motor ele foi removido do carro. A gente, com grande dificuldade, mas esperando aí o tempo correto para fazer o fornecimento dessas peças lá, por uma das empresas que comprou o estoque de peças antigas da fábrica, né? Que não são mais fornecidas aqui oficialmente pela Rolls-Royce. E também fabricam outros kits de juntas, alguns componentes que são de serviço normal. Existe aqui, o que a gente fez aqui foi um serviço básico para sanar os vazamentos os mais crônicos e é claro que depois quando a gente baixa esse motor surgem novos pontos aqui para serviço, né? Uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, as roscas de vela aqui desse carro estavam todas espanadas, né? E a gente conseguiu fazer aqui o serviço, fizemos o embuchamento ali.
E um carro que foi importado dos Estados Unidos, em teoria, em condições de uso, chega aqui para a gente falhando, com diversos vazamentos e, enfim, foram diversas pequenas intervenções que a gente teve que fazer aqui em serviços, em setores diferentes, para esse carro voltar para suas condições de uso, assim como ele foi anunciado lá no exterior, né, antes de ser importado. E aí chama a atenção aqui os diversos itens de serviço, a tampa de abastecimento de óleo, o nível de aferição aqui, a vareta, né? A vareta ela é robusta, ela é uma vareta que parece uma espada, assim, para você medir o nível de óleo desse carro. Impressionante a solidez aqui desses componentes e como tudo isso aqui, de certa forma, envelheceu muito bem, considerando logo de materiais como plástico, borrachas e outros tipos de vedação, vão estar um pouco mais ressecados, mas há pouco plástico aqui, né? Isso é a primeira indicação. Enfim, senhores, vamos dar uma volta e eu termino aqui de mostrar rapidamente para vocês esse Rolls Royce. Então vamos lá. Teve um carro que eu dirigi na minha vida, que é um carro que eu tenho muita saudade, que é a minha Ford Ranger. E de certa forma, esse Rolls Royce que eu estou dirigindo com um dedo, ele me lembra muito a Ford Ranger. Porque apesar do peso desse carro, a direção é extremamente leve, assim, num nível nunca antes visto na história, sem brincadeira. E, bom, eu falei que o carro originalmente tinha a suspensão hidráulica da Citroën, mas que nem lá do SM que eu mostrei no clube de membros, é uma suspensão que ela dá muito problema. E aí o pessoal lá fora acabou eliminando o sistema e o carro hoje está com molas helicoidais mais comuns, né? Mas ainda assim você percebe esse comportamento de iate que nós temos aqui. E aí aquela coisa, né? Aí você fica olhando esse capô gigantesco aqui na frente, você tá sentado numa posição quase que de SUV, só que aqui eu tô em 1970, vai. E assim, é uma experiência eu não vou dizer que eu tô tocando esse carro, a gente não está tocando, eu estou passeando. Mas é uma experiência digna de um barco. Sei lá, essa é a analogia mais imbecil que eu posso fazer agora. Porque parece que eu tô flutuando, cara. Os comandos são super leves, né? Olha a rolagem do carro. É que nem uma lancha, cara. É literalmente uma lancha. O motor de 6 ponto poucos litros aqui, quase 7, né? Ele produzia aqui por volta de 200 cavalos, lembrando que a gente está próximo aqui à crise do petróleo, né, da década ali de 70. Não é exatamente aquele motor feito para ser potente, mas sim torcudo, né? Então a gente não busca aquele motor com alta eficiência lá em altas rotações, porque ele não gira tanto assim. Se quer, eu tenho um contagiros aqui para falar para vocês a quanto nós estamos. Mas isso não é tão importante assim para esse tipo de condução ou de navegação, que nem disse o Arthurzinho. E aí eu sei o que vocês vão perguntar, mas Guilherme, você pega esses clássicos, nossa, isso é uma coisa que eu não esperava que você fizesse. E na verdade, esse serviço que a gente fez foi um serviço de natureza mecânica, né? Remover os vazamentos do motor, resolver a falha do motor, vazamentos na transmissão, fazer o sistema de freio funcionar novamente. São efeitos de natureza mecânica. Eu não fiz uma restauração desse carro, certo? Apesar que isso também é possível. Mas aqui eu peguei mais porque eu gosto dessas coisas diferentes. Enfim, eu peguei mais por curiosidade, né? Fiz um estudo prévio para ver se a gente tinha informação. Tinha uma questão aqui também do cliente, né? Bem instruído, conversado antes da fase do projeto, quais são as expectativas aqui, né? As eventuais dificuldades que a gente ia enfrentar aqui no fornecimento de peça, que é uma coisa comum para clássicos dessa época, que são reparados aqui no país, né? Enfim, todo mundo conversado antes, bem conversado. Olha aqui, esse cinzeiro. Pronto, era o cinzeiro. Tudo antes bem conversado.
dá para fazer, né? Mas isso aqui é um trabalho de alguns meses, né? E como vocês viram, a gente baixou o motor, eu aproveitei e peguei a TH400, que é uma transmissão super icônica da época, né? Que equipou Ferrari, equipou o Humvee. Eu gravei um vídeo separado dessa transmissão para vocês aí. E assim, a maior dificuldade aqui é entender a extensão dos defeitos que esse carro acumulou durante todas essas décadas. Isso a gente só descobre depois de baixar motor, de desmontar as coisas. Aqui é um risco, existe o risco que depois da desmontagem a gente vê que está tudo oxidado, tudo derretido, tudo, enfim, condenado, mas não foi o caso. O carro estava em boas condições, tinha o aspecto exterior disso, né? E de novo, fiz porque eu sou meio louco mesmo. E eu quero passar a minha vida aqui tendo a maior parte de experiências automotivas possíveis para eu poder depois, no final, emitir a minha opinião com vocês com um certo embasamento das coisas que eu já experimentei na minha vida, das coisas que eu vi intimamente. E esse Rolls Royce eu acho que é mais um exemplo disso, né? A gente está mais acostumado hoje a mexer nos Rolls Royces novos, né? Na era BMW. Inclusive os próximos, esses defeitos que a gente, essas dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse projeto, elas são bem diferentes. É mais tranquilo trabalhar nos novos do que nos antigos, né? E outra coisa que é curiosa, né? Esse carro, eu tenho um Bentley hoje dentro da oficina que é a mesma configuração desse carro. Coupé, 4 lugares, preto, tudo. O teto tem a mesma cor, inclusive, interior também. E a gente vê que isso aqui é um modelo de carro inglês, tipicamente inglês, eu diria. Numa época, acho que talvez que os recursos da Inglaterra estavam mais abundantes, né? Esse aqui é o último ano, dos últimos anos que a Rolls-Royce, como fabricante de carros independente, né, ainda fabricavam coisas desse calibre, né, desse calibre .50 aqui. Sério, é muito legal dirigir esse carro. Vocês não fazem ideia como. Então é isso, senhores. Um carro diferente que vocês não esperavam. Eu também não esperava que eu ia gravar esse carro. Foi uma coisa de última hora que a gente fez aí. Mas eu queria mostrar pra vocês. O 0 a 100 aqui é em 10 segundos. O que era muito pra época, né? Se você parar pra ver, né? Mas eu dirige que nem barco. Enfim, senhores, dá pra manter um carro desses hoje em dia? Lógico que dá. Tá aqui a prova, né? A gente tem tanta coisa de peças antigas dessa época, mas também coisas modernas, como por exemplo a linha de lubrificantes, a Classic da Motul. Nessa versão aqui pós anos 70, ela respeita as especificações da época, mas traz tecnologias e aprimoramentos, melhorias, né, modernas, com aditivos modernos, né, que é o melhor dos dois mundos. Mantém o motor, o lubrificante operando na condição original, mas traz detergentes, traz adstringentes, descarbonizantes mais recentes, né? E que eu já venho falando aí pra vocês há algum tempo aqui no canal, certo? Então dá pra manter, tá aqui a prova, o carro funciona. Olha lá o Mustangão agora. Brrr. Esse aqui também faz brrr, mas o escapamento ele é todo... Aliás, esse motor é maior que aquele, né? Você para pra pensar. Ó, dá pra ouvir o Mustangão, acho que deu pra pegar no vídeo aqui. Mas é isso, eu gosto de mostrar coisas diferentes pra vocês. E esse daqui a gente tinha que fazer um registro, pelo menos. Lembrando, se você gosta de coisas diferentes, se você é meio louco, que nem a gente, entusiasta é a palavra hoje em dia pra isso, a Avanguer tem uma linha de camisetas da linha Detail que mostra coisas eternas, assim como uma obra de Shakespeare, assim como uma ópera de Wagner. A gente também pode incluir no hall de criações humanas essas obras de arte aqui, como por exemplo, essa que eu estou usando é a da Ferrari. É a da Ferrari. E se você conhece essa Ferrari, você tem que ter essa camiseta, certo? As rodas de 3 partes, o câmbio manual e o volante de 3 pontas Momo. Vou deixar um cupom para você comprar a sua camiseta. Tem outros lá, tem Lamborghini, tem Porsche. Vou deixar o cupom aqui para você comprar com desconto lá na loja da Avanguer. Ó, faz curva que nem barco também. Mas tá bom o carro, não tá bom o carro? Não é? Eu não tenho mais hoje essa licença, né? Mas a gente podia rever aquele vídeo que a gente fez da Portofino.
Quem sabe um dia? Por que eu falei disso, né? Porque na verdade era o jeito que as pessoas, com exceção da rainha da Inglaterra, né? Era o jeito que os donos desse caso geralmente usavam, transportando the Blue Club, the entire Blue Club inside this automobile, yeah? The Rose, inside the Rose, entendeu? Então, senhores, acho que é isso. O Rolls Royce devidamente registrado. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde. Certo? Certo. É a posição do Fred Mercury prateada, né? Não era? Fred Mercury prateado não andava assim? Agora que eu me toquei, velho. Olha, o cara se inspirou no espírito da êxtase. Acabei de destruir um símbolo de luxuosidade com uma referência mais esdrúxula que existe. Ai, meu Deus.